A paz do Senhor, queridas mulheres de Deus que amam o conhecimento que vem do alto e também a sabedoria divina e que por isso mesmo chegaram até aqui comigo, sim, neste que é o último áudio de leitura do nosso livro Enraizados, Lugares Escondidos onde Deus desenvolve você, Dr. Benin Libscher pela editora Inspire. Tudo bem com vocês? Preparadas para o nosso último áudio? Coragem. Uma das principais batalhas que os cristãos enfrentam é o desencorajamento. O inimigo sabe que será preciso muita coragem para fazermos o que Deus nos pediu para fazer e para nos tornarmos quem Ele nos chamou a ser. Se você olhar para as áreas de sua vida em que enfrenta mais desencorajamento, é provável que estas sejam áreas relacionadas com o seu chamado e o seu propósito em Deus. Estou convencido de que temos um enorme déficit de coragem na igreja e que continuamos tentando preencher com mais informações e ensinamento. Eu quero falar para as pessoas, você não precisa aprender mais, só precisa de coragem para fazer o que Deus o chamou a fazer. Coragem é algo que você precisa buscar, ela não virá até você. Você precisa estabelecer sua vida de modo a ser encorajado, e uma das principais formas de receber coragem é através da comunidade. Não é a única forma, mas é uma das principais. Por todas as escrituras, vemos momentos fundamentais onde uma pessoa inspira coragem a outra e habilita essa pessoa a cumprir um desígnio de Deus. Antes que Josué liderasse o povo até a terra prometida, Deus instruiu Moisés dizendo, portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o. Deuteronômio 3:28. Paulo encorajou líderes individuais como Timóteo e também igrejas que ele supervisionava. Aos romanos, Paulo disse, anseio vê-los para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Romanos 1, versículos 11 e 12. É em comunidade que encontramos coragem. A história de Esther é provavelmente uma das histórias mais encorajadoras da Bíblia. Frequentemente destacamos sua brava declaração, se eu tiver que morrer, morrerei, capítulo 4, versículo 16. Imaginamos que ela chegou a esse momento desacompanhada. Mas não é assim que a história acontece. A história de Esther é também sobre Mardoqueu. Seu primo, que a adotou como filho, foi como um pai para ela no processo de torná-la candidata à rainha da Pérsia. Quando ele soube que os judeus estavam para ser massacrados, confrontou Esther com o mandato de sua vida. Mardoqueu deu a Atá também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Esther 4:8. A reação inicial de Esther à mensagem de Mardoqueu não foi, tudo bem, eu vou falar com o rei. Ao contrário, ela disse, se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, serei morta. Ver verso 11. Mardoqueu respondeu com uma declaração que é uma de nossas frases favoritas, para um momento como este, verso 14. Entretanto, assim como a valente declaração de Esther, nós normalmente nos esquecemos de deixar contextualizadas as palavras de Mardoqueu. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther, capítulo 4, versículos 12 a 14. Mardoqueu não passou a mão na cabeça de Esther. Ele a confrontou com a escolha difícil e disse, é isso, faça algo ou morra. E se esse for o seu destino? Ele a chamou para a coragem. Esther encontrou coragem para fazer o que havia sido chamada a fazer apenas depois que foi confrontada por Mardoqueu. Não haveria Esther sem Mardoqueu. Ela não teria tido coragem de cumprir seu chamado se não fosse por ele. Precisamos deste tipo de encorajamento. Deus nos chama a fazer coisas impossíveis. Algumas destas coisas impossíveis são batalhas internas em nosso caráter e que parecem intransponíveis. Sentimos-nos impotentes para vencer nossas próprias fraquezas, quanto mais para enfrentar inimigos externos. E é por isso que precisamos de pessoas que declarem coragem em nossas vidas, dizendo, você tem o que precisa, você consegue fazer o que Deus o chamou para fazer, você pode se tornar aquilo que Deus o chamou para ser, estamos com você, orando por você. Quando você se desconecta da comunidade, desconecta-se de uma grande fonte de coragem que irá precisar para cumprir o que Deus o chamou a fazer. Esther encontrou a coragem que precisava, pois estava conectada à comunidade. Josué, Davi, Ruth, Timóteo e inúmeros outros encontraram a coragem que necessitavam quando estavam conectados à comunidade. A comunidade é onde também você encontrará a coragem que precisa. Cobertura. Atos 13, versículos 1 a 4, nos conta sobre Saulo, Paulo e Barnabé sendo enviados em sua primeira viagem missionária.
Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Paulo encontrou Deus de diversas formas dramáticas e escreveu grande parte do Novo Testamento. Ele tinha um relacionamento com Jesus. Você pode pensar que o Espírito Santo enviaria Paulo falando com ele. Em vez disso, foi enviado através da comunidade. A igreja de Antioquia orou e jejuou, impôs as mãos sobre Paulo e Barnabé e enviou-os. Mas a frase imediatamente a seguir diz: enviados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo enviou Paulo e Barnabé através da comunidade. Quando me encontro com jovens líderes, uma das coisas que mais me interessa descobrir é: quem o enviou? Você está debaixo de quem? Quem pode dizer não a você? Quem pode puxar suas rédeas? Quem pode opinar em sua vida? Não por lhe pagar um salário, mas por você ter pedido que desse a sua opinião. Se não puderem me dizer quem os enviou, então em minha mente eles não estão seguros. O Espírito Santo não mudou a forma como age. Ele pretende chamar, capacitar e enviar a cada um de nós para sermos testemunhas do Evangelho através da comunidade. Ele libera sua voz, sua graça, sua proteção e sua coragem a nós através da comunidade. Nosso sistema de raízes simplesmente não irá crescer e sustentar frutos duradouros, a não ser que nossas raízes estejam profundamente plantadas e sugando vida na comunidade. Conclusão: enraizado na fonte. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Isaías 11, versículos 9 a 10. Tanto Saul quanto Davi foram ungidos para reinar sobre Israel. Os dois reinaram a mesma quantidade de anos, cerca de 40 anos. Os dois alcançaram vitórias e sucessos significativos, e os dois cometeram erros enormes. Entretanto, os frutos deixados por estes dois homens não poderiam ser mais diferentes. Saul é lembrado como o rei que foi rejeitado e lançado fora por Deus, o rei que tentou fazer as coisas à sua maneira e tentou matar seu sucessor apontado por Deus. Davi, por outro lado, é lembrado como o rei segundo o coração de Deus, o rei que valorizava a presença de Deus, sempre se arrependia de seus pecados e não apenas passou com sucesso o cetro a seu filho Salomão, mas veio a se tornar o ancestral e pai do Messias. Para toda a eternidade, o Cristo ressurreto é chamado Filho de Davi e assenta-se no trono de Davi. É difícil compreender a magnitude e significância de tamanho legado. Deus atrelou seu nome a um homem que viveu milhares de anos atrás. Isto sim é fruto duradouro. A diferença crucial entre Saul e Davi está em seu sistema de raízes. Saul nunca foi plantado nos solos de intimidade, serviço e comunhão como Davi foi. Acima de tudo, ele nunca se conectou de forma profunda, permanente, à fonte que Davi era conectado. O que era a fonte? Era Jesus. No livro de Apocalipse, Jesus disse a João: Eu sou a raiz e o descendente de Davi, capítulo 22, versículo 16. Em inglês, a New Living Translation diz: Eu sou a fonte de Davi e herdeiro de seu trono. Davi estava enraizado em Cristo, assim produziu um fruto duradouro, ou seja, Cristo. Se o fruto da vida de Davi tivesse vindo de outra fonte, seu legado não teria qualquer influência em nossas vidas. Ele seria apenas mais um rei antigo da história. Mas a fonte de Davi é a mesma que a nossa. E mais do que isso, nós temos duas coisas que Davi nunca teve. Temos o exemplo supremo de Cristo de como estar enraizado nos solos de intimidade, serviço e comunidade, e nós temos uma conexão mais rica e profunda com Jesus por conta do sacrifício consumado na cruz. Davi tinha intimidade com Deus, mais intimidade do que alguns de nós temos. Mesmo assim, ele tinha apenas um vislumbre do tipo de intimidade que Cristo disponibiliza a nós, a intimidade de caminhar com Cristo em amizade, parceria e ser cheio do Espírito Santo. Da mesma forma, Davi experimentou os benefícios de servir e identificar-se como servo de Deus até o fim, mas Cristo demonstrou uma vida ainda mais enraizada no solo do servir. Ele não apenas serviu ao Pai como um servo fiel, mas fez isso como um filho fiel e mostrou-nos com esse relacionamento que não existe alegria maior na vida do que servir.
Por último, vemos muitos exemplos claros nos quais Davi, tanto antes quanto durante seu reinado, foi fortalecido, consolado e apoiado pela comunidade à sua volta. Ainda assim, a nossa experiência de comunhão com Cristo é ainda maior, pois ele vive em cada um dos membros da sua família. E sua graça flui em nós e através de nós quando entregamos nossas vidas uns pelos outros. Então, qual o legado que você quer deixar? Você foi chamado para gerar frutos que durem para a eternidade, assim como Davi, assim como Cristo. Mas a escolha de permanecer em Cristo é sua. Você deixará que Ele o ensine a confiar nele todas as vezes, até mesmo em suas fraquezas? Você deixará que Ele o plante onde Ele quiser e acatará seu tempo para desenvolver seu sistema de raízes? Você aprofundará suas raízes nos solos da intimidade, do serviço e da comunidade? Todos os dias você poderá escolher entre ter o sucesso de Deus ou dos homens, entre o eterno e o passageiro, entre o caminho de Saul e o de Davi. A minha oração mais fervorosa é para que você seja alguém que escolha ser enraizado na fonte.